Vocês podem só fazer assim com a cabeça, tá? Não precisa levantar a mão, não. Só com a cabeça. Quem tomou café aqui? Quem almoçou? Quem tomou um cafezinho da tarde? Quem fez um reforço para vir para o culto? Quem vai fazer aquela última refeição depois do culto? É isso aí? Todo mundo aqui, no mínimo, 3 vezes hoje, comeu alguma coisa. E comeu alguma coisa com possibilidade de escolha. Eu estava desde sexta-feira em Belo Horizonte, cheguei agora à tarde em casa, e fui porque ontem, às 3 horas da tarde, nós tivemos a formatura do Zélio. O Zélio é da mesma igreja que eu saí também para o seminário, lá de Carangola, e ele se formou ontem, e aí foram lá vários pastores muito amigos dele. Nós tivemos o cuidado de estarmos lá, e aí eu vim, o pastor Tel da primeira de Caratinga e o Boquinha, o pastor Wellington lá de Itaparica, lá em Cariacica. E logo que nós saímos da casa para a gente vir embora, nós já paramos numa padaria. E a padaria era um self-service de café da manhã. Aí a gente podia escolher. Depois que nós escolhemos, cada um pesou o seu prato, a gente foi lá, degustou aquilo ali, muita coisa boa, fomos lá e pagamos de uma forma muito tranquila. Quando nós viemos, eu parei em Manhuaçu, e aí eu almocei com o Patrick no restaurante. Nós tivemos a oportunidade de comer no restaurante self-service. Comemos e beleza, vim para casa. Na hora que eu vim para o culto, eu subi ali, eu tinha esquecido de tomar um cafezinho lá em casa, aí eu subi lá na cozinha da igreja, e na cozinha da igreja sempre tem alguma coisa escondida em algum lugar. E eu vou lá comer o Waze e eu sempre acho. E aí eu comi. E eu tenho uma leve impressão que depois que eu sair daqui, eu vou comer mais alguma coisinha só para terminar a noite bem. Todos nós aqui temos essa mesma oportunidade. Você talvez não viajou, se tivesse viajado, tinha passado no self-service também. Mas a grande questão é que ninguém de nós sai daqui agora, nesse momento, vai para casa, olha para a despensa e para a geladeira e fala assim, não tem nada para comer, eu não sei o que vai ser amanhã da vida da minha casa. Ninguém aqui, todos nós temos alguma coisa e muitos ou todos nós com fartura dentro de casa. Todos nós. A grande questão, meus irmãos, é que quando a gente conversa com Alberto Sá, que é o Beto que esteve aqui, ele estava lá na formatura, e nós conversamos muito com o Beto aqui, aproveitamos muito. Ontem eu bati um papo legal com ele. Ontem estava de terno, mas estava assim, o moço estava chique, estava na estipe, viu? Falou, lá na minha igreja você vai de regata, né? Aqui você vem de terno. Pastor Valdinei, aqui é uma igreja maior, né? É isso aí, Beto, tem que ser sincero. Conversando com ele, ele me falou um negócio, não sei se o Maxwell estava perto. Para o guineense é muito comum ele ter que fazer alguma coisa numa cidade ou num vilarejo distante. E lá você não tem absolutamente nenhuma forma de condução. Ele disse para mim que é natural o guineense sair de madrugadinha da sua casa e caminhar durante todo o dia com alegria no coração para ir realizar os seus afazeres do dia. Às vezes tendo que pernoitar em algum lugar e continuar a viagem a pé no outro dia. Mas sabe o que é mais complexo para um guineense fazer essa trajetória? Na maioria das vezes, esse guineense só vai comer pela primeira vez na sua viagem quando ele chegar no destino. Beto me falou que é comum o guineense caminhar o dia todo sem comer absolutamente nada, porque ele não tem condições de comprar alguma coisa e colocar no seu embornar para se fartar durante a viagem. Isso é incomum para eles. Eles não têm dinheiro de sobra, eles só comem aquilo que tem. Ele falou aqui na igreja que lá em Guiné-Bissau, uma refeição por dia é a refeição da maioria das famílias. Não tem essa gama para nós. Vocês se lembram do André, quando veio aqui em 2018, me parece, falando que ele acha um absurdo o brasileiro comer o tanto que come. É 5, 6, 7 vezes por dia. Porque um guineense, quando come bem, ele come uma boa refeição no dia. O que isso significa para mim e para você? Que quando a gente conversa sobre fome, a gente não tem muito o controle desse tema. Para você controlar um tema, você tem que ser perito nele, você tem que ter passado por ele. Para você falar bem de alguma coisa, isso tem que ter sido um experimento na sua vida.
Não tem como você falar que jiló é ruim porque amarga se você nunca colocou o jiló dentro da sua boca. Eu me lembro que eu não queria comer ovo com a gema mole. Eu era criança. E o meu pai, ele gostava muito de tratar, tanto de mim quanto dos meus irmãos. No mesmo prato dele, ele ia cuidando de toda a família. E eu falava, ovo com a gema mole, eu não quero não, papai, não me dê. Aí beleza, um dia eu cheguei com fome, eu me lembro direitinho. Ele colocou um pouco da gema mole por baixo da colher e veio com arroz e feijão e veio com um pedacinho de carne, um pedacinho de angu e aí ele colocou na minha boca. Aí quando eu comi aquela colherada de comida, ele me perguntou, tá gostoso? Eu falei, papai, gostoso demais. Você acabou de comer ovo com a gema mole. Você estava falando que era ruim, uma coisa que você nunca tinha experimentado. A gente não sabe o que é fome. A gente ouve falar por uma maluquice política fajuta, mentirosa, sensacionalista no Brasil, de políticos que não têm o que fazer, a não ser fazer mal ao povo, que nós somos milhares e milhões de brasileiros passando fome. Mentira pura. Alguns poucos lugares no Brasil, existem pessoas que têm dificuldades de colocar uma boa refeição na mesa. Mas o Brasil é um país de muita generosidade entre as pessoas, entre os seus cidadãos. Raramente você vai ver uma pessoa que não tem um prato de comida para comer pelo menos 2 vezes no dia. O brasileiro, ele não sabe falar muito de fome. Quando ele vai conversar, ele fala de uma matéria que ele não conhece. Agora, se você conversar sobre fome com um guineense, ele vai saber explicar para você o significado de um bom prato de comida. A grande questão aqui, meus irmãos, olha para mim, em nome de Jesus, olha só para mim, presta atenção. Quando nós olhamos para esse texto, o texto está falando de fome. O texto tem um problema gravíssimo, e o problema gravíssimo é que há uma multidão de 8.000 pessoas num deserto, há 3 dias, sem comer absolutamente nada. Não há, por parte dos historiadores, daqueles que interpretam os textos bíblicos, não há um porquê desses 3 dias dessa multidão não ter comido. Porque eles estavam com Jesus. Talvez Jesus estivesse num propósito de jejum enquanto ele estava cumprindo alguns afazeres naquela região desértica. Talvez o mais plausível para se entender seja isso. Mas ele estava terminando os seus afazeres naquela região. E ele olha para uma multidão e 3 dias sem comida, aquela multidão já estava se desvanecendo, ela já estava tendo problemas. Porque é 4.000 homens, mas tinham mulheres e tinham crianças envolvidas também. E aí ele olha e vê uma multidão que não tinha comido há 3 dias. Deixa eu te falar um negócio. No capítulo 6, quando você vê a primeira multiplicação de pão e peixe, que Jesus realiza, muito parecido com o que está acontecendo aqui, existem lá algumas diferenças. Primeiro, lá não era deserto, lá era um lugar de campina, tanto que o texto fala que Jesus ordenou que eles se assentassem lá na grama que tinha naquele lugar. Não era um lugar deserto, era um lugar mais próximo da cidade. Uma segunda questão, a multidão lá chegou naquele dia e no mesmo dia, nem teve 24 horas, Jesus já multiplicou os pães e os peixes. Aqui é no 3º dia sem a multidão comer. E aí, por fim, meus irmãos, é o lugar. O lugar é um lugar de morte, é um lugar inóspito, é um lugar complicado. O deserto não é um ambiente para você se satisfazer de nada. O deserto é um lugar sombrio, o deserto é um lugar de difícil trajetória, de difícil caminhada, você não encontra nada. E o deserto, se não vencido, conduz à morte. E é nesse ambiente que uma multidão de 4.000 homens, mais mulheres e crianças, estão há 3 dias sem comer. E esse é um problema sério que nós encontramos aqui nesse texto. E aí então, de repente, Jesus está propondo fartura no deserto. Aí é incoerência. Deserto não é lugar de fartura, deserto é lugar de faltura, né? Deserto não é lugar de você ter muita coisa para poder escolher. Deserto é o lugar que você pega o que tem o quanto antes, para que você possa sobreviver um pouco mais. Mas Jesus está aqui perguntando quantos pães tinham, para que houvesse então algo extraordinário da parte dele para aquela multidão se alimentar. E aí a gente sabe do contexto do que está acontecendo. Jesus pega lá 7 pãezinhos, os peixes não têm o número deles, que também é uma diferença da primeira multiplicação, porque eram 5 pães e 2 peixes, e ele faz uma multiplicação de novo. Ele pega aqueles pães, ele dá graças a Deus, ele parte aqueles pães e coloca em vasilhas,
pede que o povo se assentasse da mesma forma que foi no primeiro milagre da multiplicação, e aí então o povo come e come fartamente. Ao final ainda sobra 7 vasilhas completas. Ou seja, o milagre de Jesus aponta sempre para a perfeição em tudo aquilo que ele faz. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Quando Jesus ele entra na história, quando Jesus vai fazer alguma coisa na vida de qualquer pessoa, é perfeição que vai acontecer. Porque de Jesus não vem nada pela metade. É tudo completo de uma forma que nós não estávamos esperando. É muito mais bonito do que a beleza que a gente aguardava da parte dele. E é isso que acontece no milagre. O milagre tem um grande problema, porque é uma multidão no deserto, há 3 dias sem comer, mas aí Jesus entra na história. E Jesus entrando na história, tudo fica diferente. Agora olha para mim em nome de Jesus. Vivemos um tempo que tem muita gente comendo 5 vezes por dia, mas está com fome no deserto da história. Tem muita gente que come 5 vezes por dia, pode escolher o cardápio de cada refeição, mas que anda com fome na estrada da vida. O problema lá era um, o problema aqui é outro, mas é problema. E todo problema precisa de solução. Problema que não acha a sua solução adoece o coração, segundo o poeta Salomão lá em Provérbios. A esperança que se adia adoece o coração e tira o nosso coração do centro daquilo que ele precisaria permanecer. Aí há essa situação hoje, meus irmãos, no nosso tempo. Porque se você olhar a sociedade que nós vivemos, você vai ver pessoas andando famintas por causa de algumas realidades que são reais, realidades reais mesmo. Por exemplo, tem muita gente faminta por causa do consumismo dos nossos dias. Compra mais do que precisa, e comprando mais do que precisa, adquire dívidas que depois vai ter dificuldade de sanar. Fica sem dormir, tem que procurar aqui e ali, bater na porta, e deixa eu te falar um negócio. Pior do que a fome é você não poder andar na rua porque tem um cobrador te esperando do outro lado na esquina. A fome, você vai em algum lugar e pega uma fruta e você consegue caminhar um pouco mais. Agora, um credor que está do lado de lá da rua te esperando porque você deve e não paga, isso é um problema que leva você a perder noites de sono. O nome no SPC é uma complicação. Dívida é uma coisa, meus irmãos, e aí entra o governo, eu não sei até onde isso é bom ou se é ruim, eu vou só para o lado bom. Ele traz para o nosso país a possibilidade de milhões e milhões de pessoas terem os seus nomes retirados do SPC. Pergunta-se, estavam lá no SPC todos esses nomes, porque todas as pessoas estavam comprando exatamente aquilo que era necessidade? Ou você acha que a maioria que lá está no SPC é porque comprou por causa do olho grande, do olho gordo? O meu pai é um exemplo para mim. E olha que lá na minha juventude, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre ganhei muito mais que o meu pai. Meu pai é borracheiro. O meu pai tinha uma máquina de limpar arroz. O meu pai capinava. O meu pai, ele trabalhava na olaria, pegando aquele barro, colocando lá naquele movimento que os cavalos faziam para amassar o barro e ele fazer tijolos queimados. O meu pai já desmaiou em olaria por causa de tanta força que ele fez no dia. Mas o meu pai sempre me ensinou um princípio. Se você não tem dinheiro para comprar aquilo ali, é porque aquilo ali não é fundamental para você. Não entre em dívida quando aquilo não seja fundamental para você. Nunca vi alguém chegando perto do meu pai para perguntar, e aí o dinheiro? Porque eu nunca vi o meu pai comprar nada fiado. Vida simples, pacata, tranquila, mas ele me ensina sempre, não compra mais do que precisa, porque senão o sono vai embora. Tem muita gente vivendo no deserto da vida por causa do consumismo. Uma outra coisa, meus irmãos, tem muita gente no deserto também, na vida, na estrada do deserto da vida, por causa da vaidade, por causa da procura do que é perfeito. Milhares e milhares de reais sendo gastos à busca do corpo perfeito. Milhares e milhares de reais, e eu não estou falando aqui com você que nós não precisamos cuidar da nossa saúde. Cuidar da saúde é uma coisa, procurar perfeição onde ela não vai chegar é outra completamente diferente.
Pessoas estão se endividando de uma forma terrível por causa de plásticas e mais plásticas, de cirurgias e mais cirurgias. Pessoas começam a fazer um ponto aqui, e aí vai para o outro ponto, aí vai para o outro ponto, e aí vai. Daí a pouco ela já se perdeu na identidade de um ser humano. Nós estamos vivendo uma era da idolatria do corpo perfeito. O Instagram veio para conduzir isso a um esquema, a uma intensidade ainda muito mais elevada, porque o Instagram é um lugar de mostrar a família que não existe, para mostrar uma felicidade inexistente e uma perfeição que ninguém chegará nela. Mas nós estamos servos, escravos dos TikToks e do Instagram. Nunca se houve na história uma geração tão apaixonada, idolatramente falando, não sei como é que fala essa palavra, depois a Maísa corta, mas de uma forma idólatra do espelho. Nunca se houve. O espelho hoje é o lugar que todo mundo está querendo se ver. E está querendo se ver por uma questão de perfeição. E quanto mais nós buscamos a perfeição, meus irmãos, mais a vaidade vai nos consumindo. Mais a vaidade vai nos consumindo. Uma outra coisa, meus irmãos, é uma sociedade cheia de religiosidade. Cheia de religiosidade. Deixa eu te falar um negócio. Isso não é, eu não te falo aqui, a minha mulher depois vai falar assim, ó, talvez aquilo ali você não precisava ter falado no sermão. Aí eu vou e falo com ela, o microfone é meu. Em casa quem manda sou eu. Até que, pastor, tem gente que falou que não vai vir à igreja à noite porque não te viu de manhã e está achando que você vai chegar só amanhã. Olha para você ver. Pastor, tem gente que não vai vir à igreja agora à noite porque não te viu de manhã e acharam que o Senhor ia chegar só amanhã. Religiosidade. Religiosidade. Eu fico feliz de saber que tem algumas ovelhas que gostam da minha presença na igreja. Eu preciso disso. Eu preciso colocar comida em cima da minha mesa. Esse é o meu trabalho, é a minha profissão. Como trabalho. Agora, a grande questão é que se em algum momento a minha presença for tão fundamental para você, se a presença do Pedro for tão fundamental para você, se a presença da Jaqueline é tão fundamental para o coração dos nossos filhos, que se um ou outro não estiver, eu não vou porque não vale a pena, aí é religiosidade. Não lendo a Bíblia em casa e pensando que o culto do mundo vai ser transformado no coração. Religiosidade. Cantar aqui, mas viver triste lá fora da igreja. Religiosidade. Falar que ama Jesus Cristo e ama o Evangelho, mas não fala de Jesus para ninguém durante toda a semana. Religiosidade. Vem com o dízimo e alegre, deposita aqui, isso é bom, isso é legal, mas deposita o dízimo aqui, mas não enxerga alguém que está precisando de um prato de comida do outro lado da rua, não visita alguém que está enfermo para fazer uma oração. Religiosidade, massageando a consciência. E deixa eu falar um negócio para você. Quando você vê um debate num podcast entre um pastor que estava falando a verdade, mas tirando a carapuça de uma pastora, bispa, que prometendo através dos Pix bênção para as pessoas que, querendo ouvir aquilo que faz cosca no ouvido, ouve aquela mulher e deposita Pix e depois fica frustrado, aí isso vai para a justiça comum, e na justiça comum você pode ver a audiência, e um alfinetando o outro, e o nome de Jesus sendo jogado para um lado e para o outro, você pensa assim, onde é que essas pessoas estavam que não leram o que Paulo falou? Um servo de Deus não leva o seu irmão à justiça comum, porque a justiça comum não sabe lidar com aquilo que o Espírito lida. Mas é o que nós temos hoje em dia. É o que nós temos hoje em dia. No Brasil, caravanas saem das suas cidades e vão lá em São Paulo. A pessoa discute o dízimo na igreja dela, a oferta na igreja dela. O pastor cuida dela, o pastor visita quando está doente no hospital, mas aí fica questionando o dízimo. Aí vai lá no Valdemiro Santiago e dá tudo para o Valdemiro Santiago. Não acontece absolutamente nada de diferente. E aí quando volta frustrado com quem? Com Deus e com a igreja de Deus.
Mas por que foi lá? É culpa dele? Não, é culpa de quem saiu e foi. Por quê? Religiosidade. E aí você vai vendo pessoas ficando tristes por causa da questão da religião, da igreja, ficando triste por causa de algumas situações. Deixa eu dizer um negócio. Ele está lá como qualquer outro, está em qualquer lugar. Eu vou se eu quiser. Agora, se eu fui, a responsabilidade é minha. Mas sabe por que eu vou? É porque eu preciso montar na fé de alguém, porque eu não desenvolvo a minha todos os dias na minha casa. Então eu preciso de um terceiro para me ajudar. Religiosidade. Quando você não desenvolve o seu dom, quando você não se preocupa em melhorar a igreja de Cristo através do seu serviço, religiosidade. E nós estamos vivendo um tempo de religiosidade. E essas questões, meus irmãos, nos colocam como uma sociedade que está vivendo no tempo das maiores informações, dos maiores avanços, mas a gente está a cada dia descendo a ladeira com mais velocidade. É muito descontrole emocional, é muito descontrole sentimental, é muito descontrole espiritual. Sabe por quê? Porque o deserto se abateu na alma de muita gente da nossa sociedade. Tem gente que só sabe reclamar. Chega a dizer quase que com os lábios: maldito foi o dia que eu nasci. Olha para um lado, pá. Olha para o outro, pá. Olha para o outro, pá. Deixa eu dizer para você, me escute em nome de Jesus. Talvez seja um problema do meu coração nessa noite, talvez seja um problema do seu coração nessa noite, porque era o problema do coração daquela multidão naqueles dias. Eles estavam com fome, eles estavam com um problema gravíssimo. Talvez nós estejamos aqui nessa noite também com algum problema gravíssimo. Muitos têm acompanhado Jesus de longe. Muitos têm acompanhado Jesus de longe. Olha para mim o que eu estou te falando. E acompanhar Jesus de longe é perigoso. Ser perto não é suficiente, tem que ser próximo. Perto não consegue captar o que é necessário. O próximo consegue perceber todos os movimentos e absorvê-los. Tem muita gente andando perto de Jesus, mas não se faz próximo dele. Muitos estão vivendo sem Deus, não creem no Senhor como verdadeiro Salvador. E eu te provo. É muito comum a gente precisar resolver alguma coisa, a oração ser o último ato dentro daquela resolução. Tem muito ateu na prática, não nominal. Porque se a gente perguntar para a gama das pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas no nosso país, todas vão falar: eu creio em Deus e creio firmemente em Deus. Aí quando você vai ver a vida dela lá fora, é como se Deus não existisse. É como se Deus estivesse à parte da história que está acontecendo nesse mundo. Vai fazer tudo e faz tudo sem perguntar para Deus. Tem muita gente que está vivendo nessa configuração. Mas aí, meus irmãos, o texto traz um outro passo para nós. O texto traz um passo sensacional. Olha o verso 5, vamos ler comigo? Nós já estamos indo para o final aqui. Olha o verso 5, vamos ler comigo? E Jesus lhes perguntou. Aí a gente aprende uma coisa linda. Jesus é capaz de saciar a fome de uma multidão de 8.000 pessoas, mesmo estando no deserto. Porque onde Jesus coloca os pés, o deserto tem que dar licença. Onde Jesus coloca os pés, o deserto tem que dar licença. A pergunta de Jesus é séria. Não há ironia. Ele quer saber o que tinha no meio daquela multidão. Para a gente aprender um princípio básico. Geralmente as grandes mudanças acontecem através daquilo que Deus já nos deu. Presta atenção, vou repetir. Geralmente as grandes mudanças que Jesus realiza na nossa vida serão realizadas, feitas a partir daquilo que Deus já nos deu.
Nós não precisamos de uma outra rede. Já preguei aqui há um tempo desse atrás. Nós não precisamos lançá-la num outro rio. A gente vai usar a mesma rede e a gente vai lançar no mesmo rio. Porque a mesma rede, no mesmo rio, debaixo da ordem de Jesus, é o suficiente para uma grande pescaria, para um milagre acontecer. E aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte: o que tem de comida? Aí trouxeram 7 pães. Entregues para mim, eu ia comer sozinho. Entregues para Jesus, é suficiente para 8.000 pessoas se alimentarem com muita abundância e ainda sobrar 7 vasilhas lotadas de pães multiplicados. Deixa eu dizer para você uma coisa, olha aqui em nome de Jesus. Eu ando às vezes estressado, cansado. Às vezes a coisa não dá certo. Às vezes uma situação que eu vacilei e falei o que não deveria, traz para mim uma situação negativa. Às vezes uma ingratidão. Às vezes uma não boa qualidade na correção aos meus filhos. Isso é muito comum sobre todos nós, meus irmãos. Às vezes a enfermidade vem. Eu falei para vocês quando eu fui tomar pela 3ª vez o bloqueio na minha coluna. Eu estava ficando travado. Hoje o Moisés olhou para o meu pé e falou: ó, pastorzinho, hein? Moisés é assim. Moisés não me respeita. Pastorzinho, hein? E a Maísa foi e falou: tá mesmo, né? Tinha muito tempo que eu não usava esse sapatinho aqui, ó. Sabe por quê? Agora eu posso. Porque quando eu usava o sapato e ficava aqui, igual eu estou agora pregando, quando eu chegava em casa eu tinha que sentar. Até deitar era complicado, porque a coluna estava completamente travada. Mas eu falei para vocês que foi um dinheiro que eu não estava preparado para gastar, foi um valor alto. Porque do bloqueio eu tive que depois fazer todo o movimento que o médico me mandou fazer. Ali eu tive que me reorganizar em alguma coisa, e a gente às vezes precisa se reorganizar mesmo. Quando chega uma enfermidade dentro de casa que vai gastar mais do que a economia que a gente tinha, você tem que se reorganizar, você tem que ir aqui e ali, isso é normal. Às vezes um filho, por mais que você é muito crente, está dedicando a ele a educação, lendo a Bíblia com ele foge um pouco, ele sai um pouco do trilho, e aí o seu coração fica inquieto, o seu coração fica inseguro. Afinal de contas, a gente sabe que aquele que não está na presença de Deus, o fim é desastroso. E eu quero estar com todos os meus na glória em Cristo Jesus. E a gente ora e busca isso. Mas nem sempre o processo é fácil para quem é um pai e para quem é uma mãe servo e serva de Deus. Mas acontece. Acontece da gente perder noite de sono. Talvez você tenha que resolver. Você acha que a dona Dorinha foi lá em casa por quê? Provavelmente ela me viu em alguns dias aí subindo as escadas sem cantarolar. E ela, como uma boa mãe, foi me perguntar com todo carinho: pastor, como é que está? É porque a gente tem isso mesmo. A vida é ao vivo. E a cena do próximo capítulo ninguém tem o controle dela. Isso pode ir acontecendo, e talvez está acontecendo com você. Você está bem, você está trabalhando, você tem as 5 refeições com tranquilidade, mas alguma coisa está instaurando o deserto no seu coração. Alguma coisa está aí para ser resolvido. Deixa eu dizer para você, Jesus está perguntando a mesma coisa que ele perguntou para os discípulos naquele evento. O que você tem para colocar em cima da mesa? Eu tenho fé. Não uma fé tão robusta, mas eu tenho fé. Basta do tamanho de um grão de mostarda. Eu tenho uma família, mas não é aquela família. Coloque ela em cima da mesa para mim. Eu tenho um trabalho, Jesus, mas o meu trabalho não está me dando a possibilidade de uma progressão. Eu estou me esmerando, eu estou me entregando, eu estou me ofertando. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Patrick trabalhou os últimos 6 meses na Eringer, lá em Manhuaçu. Trabalho duro, difícil para ele, mas ele precisa disso para ele aprender algumas coisas. Mas me parece, ele tem um irmão que trabalha na diretoria, o irmão dele me falou que ele trabalhou muito bem. Lá não tem interferência não, lá é uma multinacional. E aí o Patrick agora está esperando segunda-feira. Segunda-feira vai dispensar uma turma e vai efetivar outra.
E a única coisa que ele sabe falar comigo e com a mãe dele é: será que eu vou ser efetivado, papai? Será que eu vou ser efetivado? Eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Isso acontece com um jovem, isso acontece com um pai, isso acontece com uma mãe. Mas você está perguntando: o que você tem para colocar em cima da mesa, para que eu possa, a partir disso, fazer alguma coisa diferente acontecer? Trouxeram 7 pães. Jesus então rasgou aqueles pães, deu graças a Deus Pai, entregou para os discípulos com as vasilhas, e os discípulos foram distribuindo com o povo organizado, sentados ao chão daquele deserto, e à medida que os pães foram chegando, eles foram se saciando, a alma se alegrou de novo, a esperança renasceu, e aí tudo volta a uma normalidade, e eles entenderam que o importante não é onde eu estou, mas é com quem eu ando. O importante não é onde você está agora, é se você está andando com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo no meio daquela multidão foi suficiente para uma fome de 3 dias ser vencida por um milagre extraordinário. E o Jesus que multiplicou o pão lá, ele está aqui pedindo para você o que você quer colocar em cima da mesa. Aí eu estou te dando a oportunidade, coloca em cima da mesa e deixa Jesus trabalhar, e você vai ter saciamento na sua alma, no seu coração. Você vai voltar melhor para a sua casa, com ânimo redobrado, com empolgação, olhar para a sua família e entender: Deus que me deu, eu vou cuidar da minha família, eu vou orar por ela e por ela, o meu trabalho, presente de Deus, o carro que eu tenho, quero trocar, mas se não der, presente de Deus, eu tenho isso aqui, Jesus, me conduza segundo a vontade do Senhor, e Ele vai te conduzir segundo a vontade dEle. Sabe qual é a vontade dEle para você? Vida e vida em abundância. Sabe por quê? Que Ele é aquele que nos alimenta no deserto, sendo pão vivo. Porque quando Ele vai para a cruz, Ele já tinha se autodenominado: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim comer jamais terá fome. Aí Ele vai para o alto da cruz. Sabe o que Ele estava fazendo no alto da cruz? Repartindo a si mesmo, para que através daquelas orações em 7 princípios, em 7 frases que Ele falou naquele alto, naquele lugar sombrio até o momento, Ele parte a si mesmo, o seu corpo, fazendo menção à mesma coisa que Ele tinha feito lá no cenáculo com os discípulos, e Ele partindo o seu corpo, e à medida que o seu sangue era vertido pelo seu corpo também, e tomando aquele madeiro, ali estava dizendo: eu estou me doando a vocês, e se vocês em fé se alimentar de mim, que sou o pão vivo, nunca mais vocês terão fome. Sabe por que hoje eu tenho fé? Sabe por que hoje eu estou saciado? Sabe por que hoje eu tenho a esperança do céu e da eternidade? Porque eu me alimentei de Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, e onde Jesus está, a fome dá licença, porque Ele é plenitude de alimento para a minha vida, e que Ele seja nessa noite para a sua vida também. Em nome de Jesus, meus irmãos, o que é que você vai colocar para Ele nessa noite? O que é que você vai colocar para Ele nessa noite? Ele só está esperando esse movimento. O que é que você vai apresentar? Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse que o mesmo Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes em 2 momentos, Ele quer fazer algo novo também nessa noite. Para a gente vencer essa sociedade que está tentando acuar Deus e tirá-lo do centro da nossa história. Mas Ele jamais vai permitir isso. Sabe por quê? Porque nós cantamos que Ele é fiel às promessas que Ele fez. Mesmo eu não merecendo, Ele é fiel às promessas que Ele fez. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero convidar o Ministério de Louvor